A paz do Senhor, irmãos. Vamos para mais um vídeo aqui. Um vídeo para abençoar as nossas vidas. Hoje, nesse momento, eu gostaria de meditar com os irmãos numa palavra que está lá em Lucas 15, 25 a 32, que fala a respeito do filho mais velho. O filho mais velho dessa parábola do pai aqui, do filho pródigo. Eu já falei numa mensagem sobre o filho pródigo, agora eu vou falar sobre o filho mais velho. Algo que pode nos orientar e nos edificar para melhorarmos a nossa vida espiritual e a forma de andarmos na casa do Pai. E essa palavra eu quero falar sobre perdido na casa do Pai. Tem até um hino que é cantado aí por algum cantor evangélico, não lembro o nome agora, que canta sobre isso, perdido na casa do Pai, tá bom? Então vamos ver aqui Lucas capítulo 15, versículo 25 a 32. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que você possa continuar assistindo os vídeos, sendo abençoado para a glória de Deus, que você pode se inscrever, fazer sua inscrição no canal, você pode comentar, criticar, acrescentar algo para nós melhorarmos a nossa forma de compreender a palavra de Deus, aprender uns com os outros, tá bom? Então no comentário você pode fazer isso. Comenta lá, dê sua opinião, acrescente algo para a glória de Deus, tá bom? Então aqui no capítulo 15, versículo 25 a 32 diz assim: Lucas, o filho mais velho estava no campo quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, que teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu a seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desprezou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se você ler com atenção, você vai ver o erro desse camarada. Tanto tempo na casa do pai, quanto que ele errou. O quanto que ele poderia usufruir dos benefícios que pertenciam ao seu pai, que era dele também. O próprio pai falou: tudo que eu tenho é teu, é meu, é teu, tudo que eu tenho é meu, é teu. Então, ele estava perdido dentro da casa do pai dele, perdido na casa do pai dele, vivendo dentro da casa do pai, mas não entendendo que tudo que o pai tinha pertencia a ele. Ele poderia usufruir, não precisava nem ele pedir, era só ele ir lá, catar lá um cabrito gordo e matar e comer com seus amigos, porque o que era do pai era dele. E ele não entendeu essas coisas. E aqui, o que nós podemos entender uma lição para nós? Porque muitas das vezes as pessoas vivem dentro da igreja, mas desobedecem os mandamentos de Deus. Desobedecem. Muitos não compreendem como é servir a Deus, os seus benefícios, as suas obrigações no reino de Deus. E muitos vivem dentro da igreja, mas desobedecem os dois mandamentos. Esse camarada, esse filho mais velho, ele estava dentro da casa do pai, mas ele
quebrava os 2 mandamentos. Ele disse que guardava os 2 mandamentos, mas na verdade não guardava não. Porque ele não amou a Deus representado pelo pai, e nem ao próximo representado pelo seu irmão. Porque se ele amasse o pai, ele, ele demonstrava todo o carinho, todo o amor para o seu pai em todo momento. Mesmo o seu pai estando errado em algumas ações, ele demonstraria amor para com o pai, compreenderia o pai e estava sempre ao lado do pai. Mas ele se revoltou contra o pai porque o pai ele pegou o irmão dele que tinha saído, foi aproveitar a vida, cabeça dura, foi fazer uma aventura. Ele se irou contra o pai porque o pai abraçou o irmão dele de volta. O pai é amoroso, o pai é amor, amava aquele filho, deixou o filho ir porque era a decisão do filho se aventurar. Mas no coração dele sabia que uma hora o filho iria voltar. E, e esse filho mais velho se irou com o pai. Então ele amava o pai só de boca para fora. Dizia que guardava os mandamentos só da boca para fora. Então ele não amava verdadeiramente seu pai. Porque se ele amasse verdadeiramente seu pai, ele teria entendimento e se alegraria com o pai com a volta do irmão. Mas ele realmente demonstrou que, na verdade, ele não amava o pai. E o pai aqui é representado como se fosse Deus, representa o pai que representa Deus. Qual o pai amoroso que vendo seu filho voltar para casa não se sente alegre vendo o filho voltar para o aconchego? Assim é o, o cristão, quando ele tem um irmão que se afasta da casa de Deus. Falando irmão, o sentido pode ser irmão de sangue mesmo, e pode ser também um irmão de fé em Cristo. Talvez ele sai, se abandona, vai se aventurar, sabe? Vai se aventurar. Ele sai limpo, ele vai com herança, sai fora, vai batizado com o Espírito Santo, vai limpo, com a presença de Deus. Depois ele se esvazia porque ele perde tudo. Mas ele se arrepende e volta. Ele se arrepende e volta. E quando os filhos mais velhos, que está dentro da igreja, e quando um crente que se afastou, foi aventurar, se quebrou todinho, pereceu todinho, mas ele se arrepende, ele volta atrás, volta à casa do pai, ele se arrepende, pede perdão porque pecou contra Deus e pecou contra os irmãos, pecou contra todos, ele pede perdão. Muitos dos filhos mais velhos, sabe, os filhos mais velhos que estão na casa do pai, vê isso, não é possível, ele foi lá, desviou, pintou e bordou e agora está aí dando de bonzinho, quer voltar? A atitude do filho mais velho. Os empregados do pai se alegraram com a volta do filho mais novo que voltou. Estavam lá festejando, com música, dança, alegria pela volta do filho do patrão. E o irmão se indignou, o irmão mais velho. E assim, muitas das vezes, aquele crente que desviou volta, os mais simples na casa de Deus, eles se alegram ver o irmão voltar à casa de Deus, voltar à congregação, congregar, servir a Deus, se alegram. E às vezes o filho mais velho é aquele que se diz que sabe tudo, que é o bom, que prega bem, que ora, que jejua, que é isso. Filho mais velho. E quando o irmão volta, desviado volta, ele não se alegra, ele acha que o irmão não tem direito a perdão. Quem é você? Quem sou eu para dizer quem tem direito a perdão e quem não tem? Só Deus, só o Pai. Se o Pai recebe de braços abertos, perdoa, lava suas vestes e coloca nos seus lábios um novo cântico, quem sou eu para impedir que ele entre? Mas os filhos mais velhos tentam entrar por esse caminho de impedir o filho mais novo a receber perdão. Até se levanta contra, sabe? Não aceito isso, não aceito que ele voltou e o irmão está recebendo ele aí, dá oportunidade para ele, dá oportunidade para ele cantar de novo, dá oportunidade para ele pregar de novo, sabe? Coloca a sandália no pé, coloca anel no dedo, veste nova nele, quer dizer que está pregando de novo,
está louvando de novo, está evangelizando de novo, está testemunhando de novo, ele fica bravo, acha que é o dono da igreja, acha que é o dono da salvação, o filho mais velho. Esse camarada aqui, ele não demonstrava realmente amor para com o pai e nem para com o próximo, que era seu irmão. Tem muitos que é assim, dizem da boca para fora que ama a Deus, mas quando Deus recebe um que se afastou na casa dele, se revolta contra Deus, se revolta contra todos. E se revolta contra o próximo. Não amou a Deus acima de todas as coisas, não, porque se revolta contra Deus, não aceita que Deus receba a pessoa de volta. E ele não ama o próximo, que é o seu irmão que voltou para a casa do Senhor. Não ama. Porque se amasse, abraçava o irmão. Fala, bem-vindo, você está de volta à casa do Senhor, de volta salvo, salvo aqui agora, novamente renovado, transformado. Está novamente louvando, pregando, testemunhando, que bênção, maravilha. Mas ele não faz isso, porque ele não ama o próximo. Fala, não, eu não aceito quando você pregar, não aceito quando você louvar, não aceito quando você testemunhar não, porque você, para mim, já era. Você se afastou, você desonrou. Não perdoa, irmãos. E quantos filhos pródigos, filhos mais velhos, estão dentro da igreja dessa forma? Não entram na festa para festejar com o pai e impede quem quer entrar de entrar, né? Se colocam como barreiras para aqueles que estão voltando de volta à casa do pai, que estão sentindo as suas misérias, sentindo que necessitam de perdão, estão voltando. Quantos filhos mais velhos que estão agindo ao contrário, se colocando como barreira? Mas vão perecer se continuar essa atitude errada. Vão perecer. O filho mais velho, irmãos, aqui, simbolizado por esse moço, ele vive dentro da igreja, mas não é livre, sabe? Ele obedece por medo, sabe? O filho mais velho, ele está dentro da igreja, ele obedece por medo, por medo. Ele obedece ao pastor por medo, ele obedece a Deus por medo, ele não obedece porque é salvo, porque sente a alegria de Deus na sua vida, porque ele sente prazer em servir a Deus, não, em servir ao Pai e amar os irmãos, não. Ele está dentro da casa do Pai com medo, vivendo com medo. E então ele obedece a tudo por medo, ou para receber elogio. Ou ele obedece a Deus por medo para o inferno, obedece ao pastor por medo de ser disciplinado, ou ele obedece para receber elogios, sabe? Porque ele quer elogios. Então ele obedece ao pastor, ele segue a doutrina da igreja. Por quê? Porque ele quer elogio também do pastor, do pai. Nossa, você é uma bênção, você é uma maravilha, olha, você prega bem, olha, o ego dele vai colocar lá em cima, olha, você canta bem, isso, né? O filho mais velho é assim, ele vive dentro da casa de Deus, mas o propósito dele, a motivação dele em servir a Deus dentro da casa do Pai é outra. A motivação é outra, não é glorificar a Deus e exaltar a Deus. A motivação dele é receber elogios e aplausos, né? Então, ele vive dentro da igreja, mas ele não é livre. Vive ou através do medo, por causa do medo, né? O medo, ou vive para receber elogios. E faz as coisas, ele pode fazer até as coisas certas, sabe? Pode pregar a palavra de Deus, pode louvar, é certo. Pode testemunhar, é certo. Mas a motivação dele é errada. É o que eu já falei. A motivação dele é para ser elogiado, para receber elogio e tapinha nas costas. A motivação dele não é para que o nome do Senhor seja glorificado, não. Então está dentro da casa de Deus, dentro da casa do Pai, como um filho mais velho, sabe, arrogante, que serve de tropeço para os outros. Em vez de servir de bênção, serve de tropeço para os outros, impedindo aquele que realmente se arrepende a servir a Deus e festejar na casa do Pai. Porque na casa do Pai, na igreja, quem está servindo para a motivação certa, todo culto é uma festa. Porque ele vai lá com motivação certa para louvar a Deus, para honrar o nome do Senhor. Ele vai lá para exaltar o nome do Senhor, para testemunhar para a glória do Senhor. E todo culto é uma bênção, é uma festa, porque ali ele recebe a presença, o refrigério do Espírito Santo. Ele recebe
curas, ele recebe batismo com o Espírito Santo, ele recebe visão celestial, ele recebe a porção dobrada do Espírito Santo, ele recebe a presença do Espírito Santo na vida dele. É festa. Na casa do Pai é festa. O filho mais novo se arrepende, entra e participa da festa. Ele é renovado, ele é transformado, ele recebe anel no dedo, sandália nos pés, sabe, uma nova roupa. Então ele, fui perdoado, então agora eu vou participar da festa novamente. Eu perdi essa festa porque fui para longe, mas agora estou de volta. Abraçado pelo Pai, abraçado pelos meus empregados, pelos empregados do meu Pai. Então vamos festejar agora na casa do Pai, porque eu tive experiência e a experiência não foi boa lá fora. A experiência boa é aqui dentro da casa do Pai. Valorizou. Mas o filho mais velho não valorizou. Estava perdidinho dentro da casa do Pai, fazendo tudo pela motivação errada. Obedecendo ao Pai, mas obedecendo motivação errada. Vive dentro da igreja, mas está de coração cheio de amargura. Ele vive dentro da igreja, mas está também com o coração cheio de amargura. Cheio de amargura. Para ele, quem erra não tem chance de se levantar, como já falei, né? Para ele, o irmão errou, não tinha chance de se levantar, não. Mas a chance de se levantar tinha que partir do irmão e de Deus, sabe? O irmão se levantou e voltou à casa do Pai, e Deus perdoou ele, o Pai perdoou ele. Então a questão de a pessoa se afastou e ela querer voltar, depende da pessoa, não depende de mim. Eu posso orar por ela, servir de bênção, orar por ela e falar de Jesus para ela novamente para voltar. Mas a questão de levantar e receber perdão, de levantar tem que ser da pessoa que se afastou. E se dar o perdão, é Deus que dá o perdão. E a minha função é abraçar, recebê-lo e partir para o abraço dentro da festa, festejar com ele a volta dele, se alegrar com ele, chorar com ele, sorrir com ele e participar das bênçãos ali com ele, dentro da casa do Pai, dentro da casa do Senhor. É a nossa função. Mas o filho mais velho, para ele, o filho mais novo não tinha direito de salvação. Tem muitos que pensam dessa forma, né? A pessoa se afastou, não tem mais salvação. Tem muitas igrejas que agem dessa forma, mas não. A salvação pertence ao Pai, da salvação. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário, não foi igreja nenhuma, foi Jesus. Então ele diz quem é salvo e quem não é salvo. E se ele vê que a pessoa se arrepende realmente de todo o coração, volta à casa do Pai, ele perdoa, dá um banho de misericórdia, enche do seu amor, dá a vestimenta nova e está perdoado. Depende da pessoa querer receber o perdão de Deus. Deus está de braços abertos para receber a todos que retornam à casa do Pai. A pessoa só não recebe a bênção, a salvação de volta se ele não quiser, mas se ele quiser, o Pai está de braços abertos para recebê-lo de volta. Porque o Pai é amor e a essência de Deus é amor. Ele é juízo, mas enquanto isso, ele demonstra o seu amor, abraçando e recebendo de volta. Agora, juízo vai ser naquele dia, o juízo final, que aí ele vai servir como juiz, não mais um Deus de amor, sabe? Mas agora é juízo que ele vai julgar. Então, é melhor abraçar esse Deus de amor, honrar esse Deus de amor hoje, sabe? Receber perdão e acatar a quem ele perdoa, sabe? E participar da festa junto com o filho mais novo, do que naquele dia receber juízo de Deus. Então, vamos mudar a nossa maneira de pensar quando as pessoas se afastar e voltar de volta à casa do Senhor. Vamos abraçar as pessoas e agir como verdadeiros cristãos, sabe? Manifestando o amor de Deus na nossa vida. Então, nunca fale que ninguém tem o direito de se levantar. Se a pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, que é o único pecado que não tem perdão, se a pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, qualquer tipo outro de pecado, ela tem direito de se levantar e ser perdoada por Deus. Perdoado por Deus. Ele está dentro da igreja, o filho mais velho, ele está dentro da casa, mas ele anda como um solitário. É aquele tipo de pessoa ranzinza, sabe? Ele mora numa casa, mas ele não fala com ninguém, ele não dá bom dia para ninguém, nem boa tarde para ninguém, sabe? É o filho mais velho. Ele está dentro da igreja, mas vive solitário, sempre separado dos outros, sabe? Os irmãos vão da paz do Senhor, quer estar juntos, sabe? Festejando, recebendo as bênçãos de Deus, mas ele não. Ele vive solitário, sabe? Porque ele é o bonzão, ele é o melhorzão, ele é o filho mais velho, ele é o que tem experiência, é o que tem sabedoria, é o que tem entendimento, é o filho mais velho. Vive como solitário. Adianta alguma coisa? Ter muito conhecimento? Adianta ter muita coisa? Ser muito sábio? Ler muito a Bíblia? E vive solitário, desprezando os irmãos mais humildes e aqueles que voltam, agindo como o filho mais velho? Não compensa.
Não compensa. O filho mais velho está dentro da igreja, mas ele anda como solitário. Ele não sente o amor de Deus, não sente o amor de Deus, não sente a alegria da salvação, né? Tem muitos filhos mais velhos assim, dentro da igreja, igual o filho mais velho que ele não sentia o amor de Deus, não sentia amor realmente com seu pai, sabe? Porque se ele sentisse amor realmente para com seu pai, o primeiro convite que o pai fez para ele para entrar para dentro da casa, ele iria. Ele não colocaria dificuldade, barreiras, nem lançaria em rosto do pai o que ele fez pelo pai, o que ele estava fazendo ali, sabe? O que ele fazia a vida toda até aquele momento. Não, mas ele não sentiu o amor de Deus, de amor pelo pai dele. Assim é muitos filhos mais velhos que estão na casa do Senhor, sabe? Ele não sente o amor de Deus, porque se ele sentisse o amor de Deus, ele abraçaria o irmão quando volta desviado, afastado, ele volta e quer receber o perdão da parte de Deus. Então, o filho mais velho hoje, ele não sente o amor de Deus, ele também não sente a alegria da salvação, porque se eles sentissem a alegria da salvação, ele sabe como a salvação é boa e é complicado e é difícil manter-se salvo nesse mundo perverso. Então, se ele realmente sentisse a alegria da salvação, ele ia perceber, receber e entender que o filho mais novo, o que se afastou, ele voltaria a sentir a salvação, a alegria da salvação novamente, e eles iriam se alegrar e falar: meu Deus, graças a Deus o meu irmão voltou. Ele vai voltar a sentir a alegria da salvação, a alegria que ele perdeu quando ele foi para fora e viveu na prática das coisas erradas. O meu irmão voltou, vamos se alegrar juntos, vamos sentir esse gozo na alma, gozo pela salvação juntos. Ele se alegraria, mas a prova que ele não estava dentro da casa do pai, mas não amava o pai e não sentia a alegria da salvação, é porque ele se entristeceu quando o filho voltou, o irmão voltou e recebeu o perdão do pai. Um dos filhos mais velhos se entristece quando no culto o pastor faz o apelo e aquele que se afastou vai de frente ao altar para receber o refrigério do Senhor, receber o perdão do Senhor novamente. Aí ele chega e olha, o pastor ora, o irmão ora para o irmão ser renovado, ser perdoado, sabe? Para voltar à comunhão na casa de Deus. O pastor ora e ele está de longe só orando, só olhando, balançando a cabeça. Isso aí, o pastor está enganado, não deveria orar por ele, não deveria fazer oração, perdoar por ele, não. Isso aí, não, ele bagunçou. Ele fez coisa errada. O pastor não devia fazer isso. Irmão, quem é você? Quem sou eu? Como eu já falei. O pastor está fazendo a coisa certa, está recebendo o irmão orientado por Deus para orar por ele, para ele receber o perdão de Deus, a alegria, o gozo da salvação novamente na vida dele. O pastor está se alegrando com a volta dele. E o filho mais velho se entristece, sabe? Balança, meneia a cabeça e critica, e depois levam outro junto com ele, difamando aquele que voltou para a casa do Senhor, falando mal e se colocando como barreira na caminhada do irmão novamente na presença de Deus. Está perdendo tempo dentro da casa do Pai. O filho mais velho perde tempo dentro da casa do Pai. Então, ele não sente a alegria da salvação, não tem prazer em pertencer a Jesus. Ele não tem prazer em pertencer, o filho mais velho não tem prazer em pertencer a Jesus, porque se ele tivesse prazer em pertencer a Jesus, ele seguiria o exemplo de Jesus, que perdoou seus algozes, aqueles que colocaram a coroa de espinho na sua cabeça, aqueles que transpassaram ele, aqueles que cuspiram na sua face, aqueles que chicotearam ele. Jesus perdoou ele. Se ele amasse Jesus, ele perdoaria o irmão. Mas ele não ama Jesus, porque não perdoou o irmão. E tem muitos que não perdoam o irmão quando volta. Por quê? Porque ele não ama Jesus realmente de todo o coração. Ele ama só de boca para fora, não ama de todo o coração. Ele não sente a presença do Espírito Santo. Ele está insatisfeito dentro da casa do Pai. Veja bem que quando o irmão dele voltou,
quando o irmão dele voltou, que os trabalhadores do pai chegou ali, falou para ele que o irmão dele, aquela alegria, aquela festa, aquela música estava ali por causa que o irmão dele voltou, ele se entristeceu, ficou do lado de fora da casa. E os empregados com certeza foram chamar o pai, ó, seu filho mais velho está lá fora e está emburrado lá com beiço lá e beiçudo lá e não quer entrar não. E o pai amoroso, né, foi do lado de fora chamando o filho para entrar. Filho, vamos entrar, seu irmão voltou, vamos se alegrar junto, vamos se alegrar que ele voltou. Mas a atitude dele foi de entristecer qualquer um. Mas o pai não se entristeceu porque o pai amava ele também. E o pai insistiu com ele. Filho, vamos entrar. Filho, vamos entrar. Vamos festejar junto. Vamos participar dessa festa junto. Que seu irmão está de volta, ele se arrependeu. Vamos participar? Não, pai. Olha, eu estou tanto tempo. Jogou na face do pai, lançou em rosto do pai o que ele fazia. Estou tanto tempo com o Senhor, trabalhando de dia, de noite, cuidando do seu gado, cuidando da fazenda, cuidando do rebanho. E o Senhor não me deu um cabrito para festejar com meus irmãos, sabe? Ele lançou no rosto dos irmãos, do pai, o que ele iria fazendo. É isso que o filho mais velho faz, irmão. Ele fica do lado de fora da presença de Deus, enquanto o desviado está recebendo refrigério, está havendo festa por ele ter voltado, ele fica do lado de fora. Ah, não é possível. Deus está renovando ele, Deus está batizando ele com o Espírito Santo, Deus está dando dons para ele, porque Deus faz isso quando a pessoa volta arrependida. Deus pode batizar ele com o Espírito Santo, além, primeiro, da alegria nova de salvação para ele, novamente da alegria de salvação, depois pode batizar ele com o Espírito Santo, pode encher ele da glória dele, e ele pode manifestar essa presença do Espírito Santo no momento que ele está voltando, retornando, sabe? Ele pode receber tudo isso. E o filho mais velho fica olhando e fala, não, eu sou tanto tempo aqui na igreja e Deus ainda não me batizou com o Espírito Santo, eu não senti essa alegria ainda que ele está lá sentindo, não sentiu porque não quis. Não foi batizado com o Espírito Santo porque não buscou, não se interessou, não insistiu. Não se arrepende realmente e está vivendo realmente como um filho mais velho dentro da igreja, sabe? Cheio de críticas, cheio de ser perfeito, cheio de seus próprios interesses. Filho mais velho dentro da casa do pai. Nunca me desse um cabrito gordo. O pai falou para ele, filho, escuta bem. Esse animal cevado que estava aí, o animal cevado, um boi cevado, um bezerro cevado, cevado quer dizer que ele estava bem gordo, bem alimentado, ele era colocado separado num lugar para uma época especial. Quando acontecesse um acontecimento especial, aquele animal era trazido, morto e feito um banquete, uma festa com aquele animal. Foi isso que aconteceu. O pai mandou, vai lá, pega aquele animal cevado lá, que está lá reservado para uma ocasião especial. Vamos matar ele porque meu filho voltou. Essa ocasião é especial, ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Deus tem o melhor reservado para aqueles que voltam. Deus tem o melhor, Deus tem o melhor, Deus tem o bezerro cevado, Deus tem batismo com o Espírito Santo, Deus tem renovação, Deus tem dons para você. Quando você toma a atitude do filho que se afastou, mas se arrependeu, voltou, Deus tem o melhor novamente para você. E para você, filho mais velho, Deus tem o melhor também, só que você não quer. O pai falou para o filho mais velho, olha, tudo que eu tenho aqui é teu. Você poderia pegar a qualquer momento um animal cevado e matar e comer com seus amigos, festejar. Você não fez isso porque não quis. Ele estava sentado na bênção, montado na bênção, irmãos, e não estava enxergando um palmo à frente do nariz. Toda a riqueza que o pai dele tinha era dele, ele podia usufruir a qualquer momento que ele quisesse, mas ele não usufruiu. Por quê? Porque ele estava servindo ao pai por medo
por interesses outros. Poderia usufruir de tudo. Irmão, o filho mais velho na igreja é aquele que ele está sentado na bênção, ele está no lugar da bênção, no lugar está sentado em regiões celestiais. Bênção, tem batismo com o Espírito Santo, tem cura divina, tem renovação, tem enchimento do Espírito Santo. Ele não recebe por quê? Porque não quer, ele fica do lado de fora criticando quem volta, quem recebe. Isso não recebe mesmo. Está do lado de fora. Se você tem tomado a atitude do filho mais velho, está do lado de fora. Sabe, Deus fala no seu coração, meu filho, eu perdoo ele, perdoo você também, venha participar da minha festa. Venha participar para me dar salvação a todos, aqueles que se arrependeram, vieram, saíram e voltaram, eu tenho salvação. E para você também eu tenho salvação. Vamos se alegrar juntos, vamos participar do culto, vamos participar da bênção, né? Vamos participar da bênção. Não fique do lado de fora, irmão. Não fique como o filho mais velho do lado de fora. Entra para dentro e participe da festa. Coma do bezerro cevado. Participe das bênçãos de Deus. Sabe? Por incrível que pareça, o filho mais velho, ele não quis. Ele não quis. O pai dele falou: esse teu filho, irmão, estava perdido, foi salvo. Voltou. Ele estava perdido, estava morto e reviveu. Irmão, e a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Quando alguém se afasta e volta, a alegria no céu. Mas infelizmente a tristeza na igreja por parte de muitos filhos mais velhos, quando um pecador, um que se afastou, volta novamente à casa do Pai, a tristeza no coração dele. Enquanto o céu se alegra, os filhos mais velhos se entristecem porque acham que o filho mais novo não tem direito de receber perdão. Aí fica dentro da igreja, perdido na casa do Pai. Não recebe as bênçãos de Deus porque não quer. Fica sempre do lado de fora. Mas que isso sirva de exemplo para nós, irmão. Vamos sempre estar amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Vamos receber aqueles que voltam, aqueles que se afastaram, mas voltam. Vamos receber. Vamos viver como realmente discípulos de Jesus, se alegrando com quem se alegram, chorar com quem se choram, sabe? Não vamos ficar na atitude do filho mais velho do lado de fora da casa do Pai, sabe? Não, vamos participar das danças, vamos participar da alegria, no sentido de falar, vamos participar do banquete celestial que acontece quando alguém volta para Jesus. Vamos se alegrar, não vamos servir de tropeço e nem ficar do lado de fora barrando quem quer entrar para a casa de Deus, para servir a Deus, não. Se o irmão se arrependeu, voltou e quer servir a Deus realmente, abre a porta e deixa o irmão entrar e entra você também, tá bom? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, irmão. Nunca siga o exemplo do filho mais velho de ser barreiro, mas seja bênção para todos, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que os irmãos possam compartilhar esse vídeo, compartilhar o canal com quem você conhece e comenta, faz um comentário aí, faz um comentário falando a respeito do assunto que foi falado ou criticando, seja o que for, faça um comentário para a glória de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a você, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.